Bem-vindos ao Casa Comum, espaço à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos, Mariana e Duarte. Vamos falar sobre temas diversos. Mais à frente olharemos um pouco também para a situação internacional, que está bastante explosiva. Temas nacionais. Mariana, debate do programa de governo, levado à votação com a moção apresentada pelo PCP, que curiosamente teve os votos todos contra, digamos, ou melhor, a favor, digamos, da posição do PCP, com o PS a destoar. Retira nota de algum afastamento estratégico à esquerda entre o PS e os seus antigos parceiros, na forma como se posicionam no debate político? Bom, muito boa tarde. Julgo que o Partido Socialista fez aquilo que tinha avisado que ia fazer e sinalizando uma posição de que tivemos eleições, há conclusões a retirar dessas eleições e essas conclusões foram retiradas. A mim preocupa-me mais, ao longo do debate, não ter sentido sempre que todos tinham conseguido retirar as conclusões destas eleições, porque quando nós concluímos que a estabilidade política é fundamental e que sempre os mesmos partidos têm ganho com as situações de instabilidade, isso implica um espírito de diálogo e transparência entre o governo e as oposições, que me parece que não existiu ao longo das últimas semanas, e escolhi um tema para o exemplificar. É evidente que os programas de governo não têm que ser sempre exatamente iguais aos programas eleitorais, mas nas opções de fundo, naquelas que constituem opções de fundo que possam levar os eleitores a escolher, parece-me que é fundamental que o sejam. E escolho o tema dos transportes, e nomeadamente da concessão de linhas ferroviárias, que acabou por não ser muito discutido no debate do programa de governo, mas em que o governo coloca no seu programa um compromisso do qual não falou no último ano, que não fazia parte do seu programa eleitoral, e que é o de retomarmos um caminho de concessão ao setor privado de linhas ferroviárias. E coloco porque sei bem as críticas que, por exemplo, o Partido Socialista teve quando pôs no seu programa que ia reverter os processos de privatização dos transportes que estavam em curso em 2015, o que foi preciso explicar sobre a nossa capacidade de fazer isso sem colocar em causa até a palavra do Estado nestes processos, e considero que todos os partidos são totalmente legítimo defenderem estas posições, mas devem ser transparentes ao fazê-lo. E ainda mais aqui, quando isto vai em linha contrária àquilo que nós vemos um pouco por toda a Europa acontecer, que é países que tinham concessionado a procurar recuperar a sua capacidade até para gerir as fortes pressões que existem sobre os sistemas de transporte nas cidades, nas principais cidades, também visíveis aqui. A questão de fundo aqui, para mim, este é um exemplo. Há outras áreas da legislação laboral e outras onde isto aconteceu, mas é um exemplo que eu considero ser de não respeito o Primeiro-Ministro agora vai dizer, como disse durante um ano, que o programa de governo foi viabilizado pelo voto e pelo Parlamento. E incluiu propostas da oposição. Eu nem sequer sei de quem é que é esta proposta, porque eu, nas perguntas que fiz ao Primeiro-Ministro, perguntei por uma proposta que também apareceu de rompante e não consegui perceber qual é o partido da qual a proposta foi retirada. A questão é que não se pode dizer que esta proposta tenha sido sufragada pelos cidadãos, e não se pode esperar que o Partido Socialista, que nunca se opôs a esta ideia, porque ela nunca foi clara durante este ano, esteja agora obrigado a legitimá-la, e pelo contrário, o Partido Socialista é contra estas respostas. Ainda há pouco tempo aqui na linha da Fertagos vimos porque é que elas são danosas, e queria utilizar apenas como exemplo daquilo que me parece, não há nenhum mal no debate político. Eu acho que o debate político é importantíssimo, mas para que ele exista tem que haver transparência, e esta não é uma proposta pequena que possa ter sido retirada, não é uma pequena mudança, é uma mudança significativa. Duarte, a sua leitura daquilo que assistimos durante os últimos 2 dias na discussão do programa do governo, foi um passeio para Montenegro ou não? Boa tarde, foi. Eu senti que um debate muito morno. Dava a sensação que estavam todos anestesiados, mesmo que era parte do governo, mas sobretudo das oposições. Anestesiadas, quer porventura com os resultados,
com a percepção de que têm que pensar de como agir porque os resultados não lhes foram favoráveis, e o Chega a ser igual a si próprio, mas também a querer mostrar um sentido de maior responsabilidade, mas depois rapidamente o chinelo resvala e o comportamento mais populista vem ao de cima, como estamos a viabilizar o governo, mas rapidamente o podemos deixar cair se na saúde as coisas não correrem como nós desejamos. Portanto, se calhar amanhã ou no próximo fim de semana há urgências fechadas e na segunda-feira já está disponível para votar uma moção de censura ao governo. Portanto, mas foi relativamente morno, sem grande rasgo de parte a parte, e isso significa que o governo tem condições, e efetivamente, foi o tal passeio, tem condições para governar durante pelo menos um ano, com a hipótese de fazer as reformas. E a inclusão das medidas foi uma jogada para si que fez algum sentido por parte do governo? Não é a primeira vez, já o governo anterior o tinha feito há um ano atrás, e portanto é coerente com aquela posição do governo que eu não tenho maioria absoluta. Os portugueses não me deram maioria absoluta e, portanto, eu não posso impor o meu programa tout-court, tal e qual conforme apresentei ao eleitorado. Eu vou incorporar precisamente medidas de outras forças políticas que estejam que sejam compatíveis com o nosso programa. Não nos peçam para impor coisas incompatíveis, mas sejam compatíveis com o nosso programa eleitoral. Portanto, acho isso natural. E sobre esta questão das linhas férreas, e de outras nas áreas dos transportes, tudo aquilo que nós pensamos que possa vir a ocorrer em todos os transportes públicos de concessão e da abertura à concorrência, por um lado está na linha estrutural com aquilo que o PSD pensa, com aquilo que o PSD fez quando esteve na última vez no governo e que depois foi interrompido. E, portanto, não é propriamente uma novidade. Mas não estava explícito, constava do caderno eleitoral, vamos dizer assim, a análise ao sistema de transportes e à sua viabilização de opções alternativas. Não dizias concretamente. Há muitas matérias que não estavam no programa eleitoral. Eu recordo só isto à Mariana, que para mim também foi muito chocante. Quando, numa legislatura recente, se votou a eutanásia, nenhum dos partidos estruturantes tinha apresentado isso aos eleitores em campanha eleitoral. Isso não tinha sido alvo de campanha. E, de repente, estávamos com uma proposta em cima da mesa e ia ser votada, ia ser aprovada. E os portugueses não debateram isso em campanha eleitoral. Não é a primeira vez, e não há de ser a última, que matérias que passam ao lado da campanha, porque a campanha centra-se em 2 ou 3 assuntos, e às vezes pouco mais, e que depois são concretizadas pelos governos ao longo do Antes de ir para um segundo assunto, Mariana, e se quiser replicar aqui muito brevemente, só uma nota. Quem aterrasse em Lisboa nestes dias e percebesse o que se passou na política portuguesa nos últimos meses, descobriria que um caso não foi sequer tratado. Ninguém falou do caso Spinum Viva. Efetivamente, ele desapareceu, a palavra das promessas de eventualmente ser retomado nesta legislatura. O próprio Partido Socialista não argumentou o caso Spinum Viva. Isso é um pouco estranho, não? Eu julgo que os partidos, como sabe, o Partido Socialista está aqui num momento de transição, mas o futuro secretário-geral, uma vez que é candidato único, também já tinha anunciado que essa seria a sua posição. Mas o que me parece é que o debate acabou por ser marcado por uma espécie de pacificação face aos últimos meses, tendo em conta as conclusões que os diferentes partidos tiraram sobre estas eleições. Então o caso acabou de vez com as eleições? Eu não sei, porque nós, por um lado, nós não sabemos se vamos ter mais informações ou não, e depois, porque há muitos partidos e qualquer um deles pode, autonomamente, qualquer um deles não, aqueles que têm deputados suficientes podem decidi-lo. Da parte do Partido Socialista, o futuro secretário-geral já disse o que entendia sobre esta matéria. O problema não é... Bem, em primeiro lugar, também já no passado, por exemplo, governos do Partido Socialista disseram que só decidiam determinadas coisas nas legislaturas seguintes, depois delas serem colocadas no programa, e eu compreendo. Mas um governo que quer manifestar abertura não escolhe medidas avulsas, muitas vezes contraditórias, para fazer esse diálogo. Senta-se e dialoga. E desse ponto de vista, não foi um debate que fosse marcado por essa tentativa de diálogo. A ver, vamos, eu só quis destacar, porque acabou por se falar sobre a Lei de Bases da Saúde, sobre a legislação laboral ao longo destes 2 dias, e não se falou sobre esta matéria, e ela parece-me da maior importância. Quanto ao mais, o Governo
quando escolhe dialogar ou quando escolhe não dialogar, também traça o caminho da legislatura. Mas e chamou o PS à lei do Chega para discutir a questão da defesa. Com certeza, mas historicamente nunca se deixou de fazer conversa, de se conversar com os maiores partidos sobre essas matérias, e era o que faltava, deixar de ser assim. Aqui nós, os dois, ao longo das últimas semanas, várias vezes conversámos sobre a necessidade sobre estas matérias e outras, haver diálogo, e a posição do PS é sempre de um diálogo muito construtivo, já era com o anterior secretário-geral e será certamente com o próximo. Duarte, o caso Spino Viva desapareceu ou está à espera que venha pela mão do Chega? Eu penso que os partidos retiraram também as suas ilações e viram que os próprios portugueses não lhe davam a relevância que, porventura, alguns políticos e alguns comentadores estavam a dar. Agora, desapareceu. Políticos e partidos. Partidos a partir do momento em que tem os dirigentes com políticos. Com a relevância política que agora, e que levou à queda do governo. E, portanto, tiraram também ilações dos resultados eleitorais. Agora, desapareceu. Se não surgir mais nada, se o processo que está em investigação na área da justiça, nada concluir que não há nada, é natural que morra. E eu assim espero. Se, pelo contrário, a própria justiça decidir avançar noutra perspectiva, aí algo de novo estava em cima da mesa, os partidos poderiam pegar, e eu espero que tal não aconteça. Agora, permita só realçar, eu acho que ficou evidente para todos que para o partido, para o PAD, para o PSD e para o Governo, aquele que é o principal, o partido com quem queremos chegar a mais entendimento, nomeadamente em matérias de Estado, é com o Partido Socialista. Essa mão foi estendida. Embora essa resposta nunca tenha sido clara ao longo dos 2 dias e várias vezes foi perguntada. Mas ficou claro. Quer dizer, até este simples facto, repare, aquilo que é a tradição é, em alguns entendimentos, em lugares de Estado, por exemplo, quando as pessoas têm que ser nomeadas, haver um contacto entre o Presidente, o Primeiro-Ministro e o líder do maior partido da oposição. O facto até do PSD, o Primeiro-Ministro, estar a pôr ao mesmo nível, quer o líder do Chega, quer o líder do Partido Socialista, já um sinal positivo na perspectiva de entender que aquilo que aconteceu é relevante do ponto de vista formal, mas para além disso conta com o Partido Socialista para muitas das coisas que têm que acontecer no nosso país. E os Partidos Socialistas têm que estar disponível e mostrar também o sentido de responsabilidade. Nos últimos dias temos vindo a debater na sociedade portuguesa a questão da violência extremista. O último caso, só para economia de tempo e para não ir buscar vários casos nos últimos dias, obviamente tem a ver com esta grande operação da Polícia Judiciária que deteve 6 pessoas numa operação antiterrorista, porque essa é a expressão que é utilizada. O movimento Armilar Lusitano pretendia constituir-se como movimento político apoiado na milícia armada e foram detidos, enfim, vários engenhos poderiam eventualmente preparar algum tipo de ação, nomeadamente sobre órgãos de soberania. No dia em que estamos a falar, Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e violência aumentaram mais de 200% nos últimos 5 anos e a Judiciária está preocupada com esta situação e por isso trazemos aqui. Mariana, o que é que os políticos devem fazer? Bom, em primeiro lugar, permita-me uma palavra à Polícia Judiciária, porque a pedagogia com que apresentou o caso e as suas diversas nuances foi de assinalar. E nós precisamos que no espaço público, não apenas os políticos, mas todos aqueles que são responsáveis pela nossa segurança, neste caso, tenham espaço para explicar e para comentar e para assinalar aquilo que identificaram. E eu não queria deixar de dar essa palavra. Em segundo lugar, é fundamental que todos possamos perceber que a violência verbal nunca se fica por aí. Está na história de todos os momentos da história do mundo em que a violência física cresceu. Ela quase sempre começou por processos de desumanização de uma parte das pessoas que se querem atacar, e essa desumanização tem consequências, e foi também isso que esta operação mostrou. Que a forma como nós, do ponto de vista verbal, dizemos que certas pessoas não têm direito a viver e a beneficiar de um conjunto tem consequências. E acho que é muito preciso termos a capacidade
de, na linguagem, mesmo quem habitualmente não tem tendência nem sequer para a adjetivação, quanto mais para o discurso de ódio, perceber que é mesmo preciso baixar a temperatura da discussão política, que já há muitos anos parece muito mais aqueles programas de comentário futebolístico do que um debate político. Responsabiliza alguma força política por isso ou não? É evidente que todos sabemos o que mudou nos últimos anos e a forma como algumas palavras que o Duarte Pacheco, em muitos anos de Parlamento, nunca tinha ouvido no plenário, passaram a ser usadas, e a forma como são hoje até banais. Nos primeiros anos da presença do Partido Chega no Parlamento eram sempre assinaladas quando algumas dessas palavras e hoje, quando elas são ditas, já ninguém sequer reage a elas. Mas eu queria dizer uma segunda dimensão que me parece... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Foi excluída em plenário a alusão a uma ligação entre o Partido Chega e, por exemplo, esta operação. A própria Presidente da Assembleia da República, em exercício na condução dos trabalhos, primeiro que tudo, sublinhou isso. Certo, mas uma coisa é a operação e um partido. Não temos nenhum dos indícios de que existe essa proximidade, ou pelo menos não suficientemente fortes, e portanto não o devemos dizer. Outra coisa é o que eu estou a dizer, que é a linguagem evoluir para uma linguagem mais violenta nas sociedades quase sempre tem consequências fora das dimensões da linguagem. Uma pressão para Aguiar Branco na forma como conduz os trabalhos? O mundo não se fecha no Parlamento. Nós hoje, quando vemos televisão, nós vemos um nível de ataque no comentário político absolutamente inaceitável e que tem consequências. Quando eu tenho deputados, e porque não vou fugir à pergunta, a colocar vídeos de uma cidade da área metropolitana de Lisboa a dizer temos que limpar a Amadora, isto tem consequências. Porque é que é limpar face ao vídeo que foi colocado? E, portanto, temos que ter cuidado com a forma como todos os políticos e também a comunicação social, porque a forma como se amplia determinadas mensagens também tem consequências. Segundo argumento que tinha aí. O segundo argumento tem a ver com quando nós falamos de segurança, e o Parlamento nas próximas semanas vai discutir o RASI, e quando nós falamos de segurança, nós temos que ser capazes de dizer quais são as dimensões complicadas da segurança em Portugal. Falar de violência doméstica, por exemplo, mas também falar sobre este tipo de violência que está a crescer e que põe mais em causa a segurança do que muitas outras dimensões que têm sido referidas no espaço público sobre segurança. E eu tenho a expectativa que a Ministra da Administração Interna, com o seu perfil profissional, com o trabalho que fez na Provedoria, seja aqui uma voz de bom senso na forma como nós discutimos estes assuntos e que possa não falar sempre só de uma dimensão. E foi permitido ao longo do tempo, eu não estou a dizer que foi feito pelo Governo ou que foi feito pela maioria, mas foi permitido uma relação, por exemplo, entre imigração e insegurança, que foi permitido ao longo do último ano, quando... E qualquer pessoa que tenha visto as imagens ontem, com aquela parafernália, com aquele armamento, conclui rapidamente que ali está uma ameaça à segurança que nunca é referida quando nós falamos sobre segurança. Duarte, além de, obviamente, a mesma questão, só uma nota. Conhecendo bem o Parlamento, estamos a falar aqui de um movimento que tinha uma intenção relacionada com órgãos de soberania, deste ponto de vista. É caso para o Parlamento levar a sério e também começar a preparar-se também melhor da forma como se protege, sendo um órgão de soberania decisivo na nossa sociedade? A primeira coisa é, permita também que faça uma saudação à Polícia Judiciária pela eficácia e pelo profissionalismo com que desenvolveu esta ação e o modo como a apresentou aos portugueses. A segunda nota é dizer que, efetivamente, há uma grande ligação. Não, até posso dizer, até se pode dar o benefício de que não seja direta, mas indireta entre um discurso agressivo e o exemplo que damos à sociedade. Isso já sabíamos isso do futebol. Quando, antes de um grande derby, os dirigentes se insultavam, como isso inflamava as claques para depois se pegarem numa tareia monumental no dia do jogo. Ora bem, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, e o discurso muito violento de alguns dirigentes do Chega, é assim mesmo a verdade, podem levar a esse tipo de comportamento. Quer dizer, eu fiquei, nos 30 anos de Parlamento, para mim, se calhar um dos momentos que me deixou com mais vergonha
foi a recepção que fizemos ao presidente Lula e o modo como eu vi representantes do povo português aos gritos a chamar-lhe ladrão, criminoso, devia estar na cadeia. Quer dizer, isto não é aceitável. Claro que depois, o que é que queremos que lá fora os outros façam? Quer dizer, se nós damos este exemplo, é natural que depois os outros lá fora repitam estes argumentos e até com agressões físicas. Mas, entretanto, mudou o Presidente da Assembleia, que é supostamente o moderador dos debates em plenário. Mas quer dizer, eu espero é que isso também seja absorvido, até pelo próprio Chega. Se não quer que seja conotado com este tipo de comportamentos na sociedade, tem ele próprio que dar o exemplo, e dar o exemplo significa defender aquilo em que acredita, porque estamos num país livre e em uma democracia, mas sem o tal discurso de violência que incita à violência. Isso deve ser repetido. Sobre a segurança do Parlamento. O Parlamento é um dos órgãos de soberania que tem menos segurança. Praticamente qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser. Quer dizer, chega à recepção, diz que vai falar com o deputado X, tem autorização, ele passa, mas depois ninguém o acompanha. Passa pelos corredores livremente. Se quer entrar na sala do plenário, entra na sala do plenário. No estacionamento, às vezes eu cheguei a falar nisso até aos secretários-gerais, no estacionamento o que é controlado é a matrícula do carro. Não é quem lá vai dentro. A minha mulher chegou a ir ter várias vezes comigo para almoçar. Há um problema de segurança no Parlamento? E entrava com o carro por ali adentro e ninguém mandava parar, nem sequer via que era uma mulher em vez de um homem. Há um problema de segurança no Parlamento? Há. E, portanto, é bom. Olha, o meu computador foi roubado dentro do Parlamento. Só para lhe dar um exemplo. O de outros colegas do Partido Socialista foram roubados dentro do Parlamento. Não vou mencionar nomes, mas posso dizê-los mais tarde. Portanto, há. E por isso é bom que se pense nisso. Finalmente, só dizer sobre esta ação de ontem e outras que venham a acontecer no futuro. Eu espero que a justiça funcione e que não haja contemplações por parte do poder político, como houve contemplações no caso das FPs 25 de Abril. Como a amnistia à medida para que pessoas que também mataram, que também saquearam, que também ofenderam, que utilizaram violência física e tiraram vidas a portugueses, viessem a ser amnistiados. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. E, portanto, aqueles que hoje acham que estes criminosos devem ser responsabilizados, se calhar também deviam ter pedido desculpa por terem compactuado com uma amnistia a criminosos só que eram de esquerda. Já deslizámos o nosso tempo. Não sei se a Mariana tinha aí uma nota adicional sobre este tema. Temos mesmo que passar ao tema europeu. A minha nota, e não era sobre aquilo que o Duarte Pacheco disse, nós apesar de tudo estamos numa fase completamente diferente da nossa democracia e da relação entre o poder político e o poder judicial, mas nós temos visto alguns responsáveis políticos, ainda recentemente, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a fazer equivalências que são falsas e que não podem ser feitas. E nós também, durante muito tempo, o país achava que Portugal era um mundo à parte e que não havia ascensão da extrema-direita, agora do ponto de vista político. E também aqui nós não somos um mundo à parte e as dinâmicas, por exemplo, de invasão do Capitólio, que vimos noutros países, elas não são impossíveis de acontecerem no nosso país e por isso é importante que nós nos concentremos nestas novas ameaças e numa questão que eu tinha, e é a última que refiro, que é no financiamento destes movimentos, porque é visível um pouco por toda a Europa, mecanismos até internacionais de financiamento destes grupos e que precisam também de ser acompanhados. Vamos ao tema europeu desta semana. Olhamos para mais uma frente de guerra, agora Israel e Irão. Começa agora por si, Duarte. Já tínhamos a guerra na Ucrânia, a ofensiva em Gaza, com enormes críticas a Israel, também sobre a forma como neste momento está a decorrer essa operação. E agora, digamos, esta guerra entre Israel e o Irão, uma escalada que não temos ainda indicação de como é que se poderá ser travada. Articula este tema também na linha com a forma como os líderes europeus têm posicionado. Ouvi Ursula von der Leyen a falar sobre o direito de Israel à sua defesa e tenho lido muitas críticas ou muitas notas relacionadas com a necessidade de uma mudança do regime iraniano. Como é que o Duarte olha para aquilo que está a acontecer? É mais uma infelicidade neste século, mais um conflito e com vidas a perderem-se lado a lado.
e, portanto, isso é de lamentar. Eu revejo naquilo que disse a Presidente da Comissão Europeia, porque Israel tem o direito de se defender e a questão da defesa já nos foi dito que a autodefesa significa quando a pessoa for atacada. Está bem, eu não estou à espera que me deem um tiro para eu poder reagir. Então fez bem Israel em avançar sobre o Irão? Resta perceber se, e não está demonstrado, primeiro, que existia mesmo a possibilidade, por isso é que existe a Associação, a Agência Internacional de Energia Atómica, que isso que era um facto, que estava para breve a realização da bomba, e que esta ação é adequada para pôr um fim a isso. Porque aquilo que dá para perceber é que também Israel não tem os meios para o fazer. E, portanto, porventura é mais uma forma do governo israelita, que estava num momento, novamente, de vulnerabilidade interna, a poder ficar mais algum tempo do poder, ou tentar mudar o governo no Irão. Mas nós percebemos o que é que aconteceu e quais as consequências quando se fez isso no Iraque. É que de uma situação que está longe de poder ser defendida por nós como defensora dos direitos humanos ou de um regime democrático, passámos por uma situação de caos que levou, por exemplo, ao próprio Estado Islâmico. E eu acho que essas lições da história recente também nos deviam ajudar. E, infelizmente, parece que isso não está perceptível. E, portanto, eu temo que isto não vai acabar tão depressa e que podemos mergulhar numa situação grave, efetivamente, para todos, porque todos sabemos que no Estreito de Hormuz passa grande parte da energia que o mundo precisa. Mariana, como é que vê esta nova frente de guerra? Bom, em primeiro lugar, convém lembrar que quando da tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos se dizia que a principal guerra, ou uma das principais guerras, o Presidente americano dizia que ia acabar com ela em 24 horas. E desde então o mundo não tem parado não só isso não aconteceu e continua a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como os espaços e os pontos de conflito no mundo só têm crescido. E fica difícil, pelas declarações do Presidente dos Estados Unidos, como fica sempre quando há declarações do Presidente dos Estados Unidos, perceber a real posição e envolvimento das forças americanas nesta matéria. Há muitos detalhes dos acontecimentos dos últimos dias que fazem demasiado lembrar toda a polémica em torno das armas de destruição maciça, e por isso não é fácil comentar os posicionamentos dos diferentes países quando nós não conseguimos perceber exatamente o que é que quer dizer a iminência do Irão. Mas não dá ter crédito ao boa... aviso que a Agência Internacional de Energia Atómica deu em relação ao avanço de um programa nuclear iraniano? Mas a ideia que Israel passa é de que ele estava iminente, e as notícias das últimas horas nada dizem sobre essa iminência, que dava a ideia de ser em poucas semanas. Mas o que eu quero dizer é que as dúvidas que possam existir sobre isso decorrem de ser uma conversa excessivamente semelhante àquela que aconteceu já há mais de 20 anos. E, portanto, é claro que a nossa obrigação é poder confiar nessas instituições e no facto de termos muitos países a referirem o mesmo, mas neste momento para mim não é claro nem o envolvimento dos Estados Unidos, nem a certeza de que a iminência era tal. Chama a atenção, até na sequência do tema que discutimos, do primeiro tema que discutimos hoje, para que todos os cenários macroeconómicos, não apenas o do governo português, que já tinha limitações, caem por terra com o que pode eventualmente acontecer ao preço do petróleo, que constituirá ainda por cima um reforço de Putin no xadrez energético e da sua capacidade e da sua força. E, portanto, as notícias a cada semana que aqui nos juntamos temos mais um elemento de preocupação e é isso mesmo que neste momento acontece. Sem entrar na questão da defesa, que eventualmente nos poderá mobilizar para a semana no debate em relação aos 2% do PIB, entre outros, a verdade é que há aqui dúvidas sobre se a América, os Estados Unidos entram ou são arrastados eventualmente para este conflito, e isso será uma escalada relevante naquilo que estamos a assistir. Mas eu regressaria à questão europeia, porque o processo iraniano ficou marcado durante muito tempo com uma ação mais proativa de determinadas nações europeias, até para contrabalançar as intenções norte-americanas, e que desapareceu também toda essa iniciativa. A Europa podia fazer mais na gestão desta tensão, Duarte?
Sim, podia. Podia porque, como disse, teve um papel ativo no processo de negociação e depois não se podia demitir na fase seguinte. O acompanhamento, mas o acompanhamento com visibilidade pública. Não quer dizer que as pessoas não tenham recebido os dossiês, que não tenham estudado, etc. Mas desapareceram do ponto de vista mediático. Com o acompanhamento concreto para poder ir explicando aos cidadãos se o Irão estava a cumprir. E, portanto, se o processo de enriquecimento de urânio era único e exclusivamente para utilização civil, ou se, pelo contrário, havia desvios que o facto de serem alertados publicamente podia levar a uma pressão internacional, até de alguns dos aliados do Irão, para limitar o seu comportamento. Mas desapareceu. E como desapareceu, é mais um exemplo de que a Europa, politicamente, é um anão político e sem grande capacidade de influenciar os acontecimentos. Mariana, a Europa pode e os seus líderes podem fazer mais para controlar os danos desta situação? Ou temos capacidade de fazer uma pressão para que o regresso às negociações, que aliás estavam marcadas para estas semanas, quando se iniciaram quando se iniciou este conflito, para retomar negociações, ou ficaremos numa posição muito impossível de gerir. Eu volto a dizer, a cada hora que passa vai ficando menos claro se os Estados Unidos foram apenas informados ou se preparam para um envolvimento de tipo diferente, e isso seria de facto uma situação muito danosa. Sendo que os europeus dizem que alguns dizem que não foram informados e até gostariam de ter sido. Exato. É difícil, fica muito difícil acreditar que não há um envolvimento maior pelo nível de informação e pela ação que os Estados Unidos conseguiram tomar nas horas anteriores aos bombardeamentos. Muito obrigado pela vossa presença. Foi o Casa Comum desta semana. Regressamos na próxima quarta-feira para mais um debate de temas nacionais e europeus.